eu vou contar aqui uma história para vocês que eu nunca contei, tá? E hoje eu resolvi contar essa história para que você entenda por que eu faço o que eu faço. Muita gente conhece o Bono, que é o meu filho de 4 patas, um bacezinho, um salsichinha, porque ele viveu 18 anos e meio comigo, sem pelos brancos, com saúde, sem problemas. Eu fazia check-up nele direto, não tinha problema, tá? Eu fazia por quê? Porque dentro das minhas pesquisas eu ia comprovando com check-ups que eu ia fazendo ano a ano. A ficha dele de prontuário era desse tamanho, tá? Mas antes do Bono, tinha o pai dele, que era o Nil. Quem foi o Nil, tá? Vou contar a história do Nil para vocês. O Nil, um salsichinha, que é o bacezinho, o bacedaxum, preto e marronzinho, né? Que eles chamam de black and tan. O Nil tinha um focinho torto, a arcada dentária dele era inteira torta, ele nasceu com uma malformação no rosto que deixava todo tortinho, mas eu achava ele lindo. Era meu filho, era lindo. Como que surgiu? Eu morava em São Paulo naquela época com meu ex-companheiro e um amigo meu falou assim para mim, olha, eu adotei um salsichinha, mas ele é terrível, ele destrói tudo, ele vai lá, eu deixo ele preso na lavanderia. E ele pega os sacos da lavanderia, ele rasga tudo, ele faz xixi no lugar errado, e eu vou ter que doar ele. Só que eu tô com uma dó de doar ele porque ele já passou por 3 famílias. Ai, meu Deus do céu, meu coração quase saltou da boca. Eu falei, putz, grila, um cachorro que foi rejeitado por 3 famílias, como assim? O que eu fiz? Eu conversei com o meu ex-companheiro na época e falei, poxa, o que você acha, né? A gente tem um cachorro aqui, você se incomoda da presença do cachorro? Ele falou, não, se você cuidar, tudo certo. Não pensei 2 vezes. Esse meu amigo, o Jota, trouxe o Nil para casa e foi amor à primeira vista. Eu olhei aquela coisinha torta na minha frente, ele abanando o rabo, e eu toda feliz da vida. Eu não entendia nada de cachorro, tá, gente? Posso falar a verdade aqui? Não entendia nada de cachorro. Eu tive cachorros na minha infância. Depois disso, nunca mais eu tive cachorros. Quando eu falo infância, foi até os 10 anos eu tive cachorro. Depois minha mãe fez um X enorme e falou, não, vou pegar mais cachorro. Então, depois de quase 15 anos sem ter cachorro, eu fazia umas coisas que, assim, só quem é marinheira, mãe de primeira viagem, faria, tá? Então, eu via, por exemplo, pulga nele, que ele chegou cheio de pulga, na barriga dele, eu peguei ele no colo, e eu ficava apertando, porque eu ouvia falar que tinha que apertar. Então, assim, chegou um determinado momento que eu falei, tá estranho, esse cachorro tem um cheiro forte, vou levar no veterinário, e aí começou minha vida com ele, tá? A história do Nil é muito longa e, ao mesmo tempo, muito abreviada. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês hoje. O que eu fiz com esse cachorro? A primeira vez, como eu não sabia de nada, fui até médica veterinária. Eu lembro, doutora Heloísa, eu lembro do nome dela. Isso, gente, foi lá em 1990 e bolinha, tá? O que aconteceu? Levei ele, ela examinou, ela me ensinou que cachorro sadio não fede, cachorro sadio não fede, não tem cheiro forte, ela falou, tem um vídeo que fala sobre isso no YouTube também, e eu tava lá. Esse cachorro, ele começou a fazer o que ele fazia na casa do meu amigo, e eu trabalhava, só que eu trabalhava em horários diferentes do meu ex-companheiro. Eu trabalhava durante o dia, eu chegava em casa e ele trabalhava à noite, ele trabalhava até as 11 horas da noite, então durante o dia ele ficava sob os cuidados dele. E ele fazia as traquinagens? Ele fazia. Mas, num determinado momento, eu soube, pela filha que meu ex-companheiro tinha, que ele batia no meu cachorro. E aí, quando chegou nesse nível, que eu soube que ele batia no meu cachorro, eu virei um monstro, para falar a verdade. Que eu queria bater nele, porque ele batia no meu cachorro. Eu falei, não, né? Um ser de 10 quilos e um ser humano de 70 quilos vai bater no meu cachorro? Não, né? E aí começaram algumas brigas dentro de casa. Até que chegou num determinado momento que a coisa se tornou insustentável e eu desabafei com uma amiga minha que é veterinária, né? Até hoje ela é veterinária, e na época ela estava morando aqui na cidade do Guarujá. Ela falou, vem para cá, passa um final de semana aqui, areja a sua cabeça, você está falando em separação,
né? Vem para cá. Eu falei, só vou se eu puder colocar o meu pretinho básico debaixo do braço. Ela falou, claro, traz ele. Então, eu coloquei ele no carro, desci a serra, foi uma viagem muito gostosa, eu lembro, cheguei, uniu no apartamento da minha amiga, a gente colocou o tapetinho na lavanderia, e ele foi ali bonitinho, cheirou, não fez. Eu desci com ele, ele fazia na rua, o cachorro estava extremamente comportado num outro ambiente. Eu falei, nossa, não tá roendo nada, não tá fazendo nada, mas tudo bem, é um final de semana, eu tô aqui deitada com ele no chão, tô brincando com ele, então vai ver que é isso, né? Todo lado ele não tá fazendo nada de errado. O que era para ser um final de semana se estendeu durante a semana inteira, porque eu estava tão bem longe daquela pessoa que maltratava o meu filho que eu não queria voltar. Então, durou uma semana inteira. Quando eu voltei para São Paulo, na minha cabeça só tinha uma coisa, que eu podia mudar minha vida. E, consequentemente, se eu mudasse a vida do meu filho de 4 patas mudaria também. E aí, o que eu fiz? Eu me estruturei e em menos de 2 meses eu já estava com o meu primeiro apartamento na cidade do Guarujá. E foi a melhor experiência que eu pude fazer para mim e para o meu filho de 4 patas. Porque aí era independência minha e dele. E eu passei a ensinar alguns condicionamentos que na época eu já estava estudando a respeito de comportamento animal. Por quê? Como essa minha amiga é veterinária, eu comecei a frequentar a rotina na clínica veterinária dela. E ele ia junto. O Nil estava lá sempre comigo, muito sociável com as pessoas, muito sociável com outros cães. E eu comecei a ver muitos desvios de comportamento dos animais que por lá passavam. Problemas emocionais e psicológicos, e ninguém trata, e o veterinário trata da saúde, é por aí que eu vou. Quando eu estava em São Paulo, eu tinha meu consultório como psicóloga. E quando eu mudei para o Guarujá, eu falei, eu vou ser terapeuta animal. E aí eu comecei a fazer todos os estudos que eu fiz até então. Eu fiz terapia na base de reiki, fitoterapia, naturopatia, teta healing, comunicação animal, enfim, eu fui e mergulhei de cabeça aí nesse universo animal. E me encantava cada dia que passa, porque eu sempre amei bicho. Todos os bichos de uma forma geral. Mas cachorro era o meu calcanhar de Aquiles, era o meu ponto fraco. Bom, passou algum tempo que eu já estava estudando, né? Num determinado dia, fatídico, infelizmente, eu tive um telefonema desse ex-companheiro e nós discutimos ao telefone, né? E eu fiquei muito nervosa e eu falei, vamos na praia? Falei para essa minha amiga, ela estava junto comigo no apartamento. Falei, vamos até a praia comigo? Eu preciso dar um mergulho, eu preciso fazer uma oração dentro do mar, eu preciso descarregar isso. E eu lembro que ele me olhava muito. Então eu entrei dentro do mar e ele ficou na areia com a minha amiga que é veterinária. Ele uniu. Meu filho, a Pri tá falando, ele quem? Uniu, tá? A Pri tá aqui na minha frente. Então, o que aconteceu? Eu entrei no mar, né? E o meu filho de 4 patas ficou com a minha amiga que é veterinária. Eu tinha plena confiança nela. E eu lembro que eu entrava e mergulhava e fazia minha oração e chorava, enfim, eu estava naquela alteração emocional muito forte por conta de algumas coisas que eu tinha que administrar, que eram coisas pessoais e emocionais muito fortes naquele momento, pós-separação. E a gente sabe, né? Pós-separação vem um monte de coisa que a gente nem é necessário eu falar. Quem já viu, já presenciou, já passou por isso sabe. O que foi curioso é que cada vez que eu mergulhava numa onda, ele se levantava e ele me olhava. E aí, quando eu me ergui, ele abanava o rabo para mim. E eu vi aquilo, eu comecei a fazer graça. Então, eu mergulhava, aí quando eu levantava, eu fazia assim com os braços e ele abanava o rabo. E aí, quando eu saí do mar, ele até veio perto de mim ao encontro. E aí, eu saí do mar, ele fez 3 voltas em volta de mim, eu fazendo festinha para ele, e ele correndo em círculo em volta de mim. Só que ele caiu na areia e fez 3 vezes com a cabeça para cima. E eu olhei aquilo e falei, tá convulsionando? Só que ele caiu, fez assim e pum, desmaiou. Eu olhei e fiquei meio sem ação, porque assim, naquele momento, a gente não consegue raciocinar. Pelo menos eu não conseguia raciocinar, porque quem estava ali não era terapeuta animal, era a mãe do Nil. A minha amiga logo começou a fazer massagem cardíaca, e eu olhava e falava assim, ele está convulsionando? E ela não me respondia, ela nem olhava para mim. Fez um círculo de gente em volta da gente na praia, porque e as pessoas falavam, chama um veterinário, chama um veterinário. Ela até se irritou e falou, some todo mundo na minha frente, eu sou veterinária, e começou.
Ela virava ele para um lado e fazia massagem, ela virava para o outro, ela começou a fazer respiração no nariz dele. E aí eu percebi uma coisa que eu não queria perceber. Quando eu olhei que ele soltou a urina. Aí eu falei, não está acontecendo isso. Só que eu não falei, não está acontecendo isso. Eu caí de joelho e comecei a gritar, chorar e berrar. E falava para ela, aplica adrenalina no coração dele, aplica. Nossa, essa minha amiga, coitada dela, eu massacrei ela aquele dia. Aplica adrenalina. E ela tentando manejo de tudo quanto é lado. Pode ser que eu me emocione, tá, gente? Um pouco, porque essa história é muito forte para mim e eu nunca contei. Nesse momento, quando eu vi que ela tentou de tudo por mais de 10 minutos e eu não parava de gritar, ela falou assim, Ivete, parou. Ela pegou ele no colo, a cabecinha dele caiu, ela posicionou a cabeça dele no ombro dela e falou, vem aqui conversar com ele porque ele já foi. Nossa, eu chego a me arrepiar agora porque assim, isso foi no dia 1º de fevereiro de 2000. Eu olhava aquilo e falava assim, não foi não. Ela falou, foi, senta aqui e conversa com ele. Uma das cenas mais marcantes que eu tenho com essa minha amiga veterinária foi essa, porque o acolhimento que ela deu, a forma como ela aconchegou ele, que já estava morto, falando que ele já tinha ido, foi algo assim para mim que entrou uma faca dentro do meu coração. Eu gritava e chorava, que dava para ouvir assim, eu fiz um escândalo nessa praia, um escândalo. As pessoas olhavam de longe, e aí ela carregou ele no colo, eu fui gritando atrás, coloquei ele no meu colo, eu chorava no chão com o cachorro no meu colo, e eu falava para ela, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, e ela falou assim, meu Deus do céu, Ivete, o que está acontecendo com você? Eu entrei num estado que eu chamo de surdez emocional, porque eu não queria ouvir que ele estava morto, e eu simplesmente não conseguia aceitar, eu não conseguia aceitar que ele tinha morrido. Aquela dor que eu sentia era uma dor que é imensurável. E eu nunca consegui contar essa história, porque quando a gente revive uma história dessa, é como se a gente entrasse num luto. O Neil, quando ele morreu, ele tinha 2 anos, 2 meses e 11 dias. Então não era para morrer um cachorro com 2 anos, 2 meses e 11 dias. Eu me sentia culpada por ter me escondido dentro das ondas. Eu me senti uma estúpida, a maior idiota da face da terra por ter achado que ele estava brincando comigo e ele estava preocupado com a mãe dele. Ele estava preocupado se eu estava me afogando. Primeiro ele me viu discutindo, depois ele me viu chorando. Depois ele foi até o mar, que era um lugar que ele gostava muito de estar junto comigo. Mas a preocupação dele, hoje eu tenho consciência que ele praticamente deu a vida dele para me proteger. É como se a excitação dele, quando ele me viu saindo do mar, foi tão grande, que ele teve uma parada cardiorrespiratória fulminante por excitação extrema. Excitação extrema. E a única coisa boa que tinha acontecido nisso tudo é que o Neil, ele tinha cruzado antes, e o Boninho tinha nascido numa ninhada de 6 filhotes no dia 12 de janeiro. O único macho idêntico a ele, idêntico, era Xerox. Só não tinha o nariz torto, mas era fotocópia. O único machinho era o Bono. E aí, essa minha amiga, que tinha as palavras sábias, que me acolheu na época da separação, que me acolheu no dia do luto, falou para mim, você vai pegar o único filho que ele deixou para você? Porque ele deixou para você. E aí eu falei, não vou pegar, porque eu não quero sofrer. Não vou pegar. Eu relutei mais de 10 dias, até quando eu aceitei que ele tinha se ido, mas ele tinha deixado o filhinho dele para mim. Então, nesse momento onde eu sentia essa dor, eu falava assim, eu vou pegar esse cachorrinho e vou fazer tudo o que eu posso fazer por ele, o que eu me senti impotente e incapaz de ter feito pelo Neil. Porque a gente não sabe se eles têm algum probleminha do coração, não sabe se tem outras coisas, então o veterinário cuida da saúde, mas o cachorro, ele fala com a gente de outras formas, tá? E como que ele fala? Ele fala quando ele lambe as patas, ele fala quando ele faz xixi
no lugar errado. É para vocês saberem que tudo começa de uma dor, muitas vezes, muito forte, tá? Então, o que acontece? Em situações de perigo, muitas vezes, uma mãe entra no plano desespero, tá? E aí ela fica transtornada, ela pode sofrer um colapso nervoso, tá? Ela pode ganhar uma gastrite nervosa, como eu ganhei, ela pode ter surdez emocional, ela pode ter a famosa cegueira materna, tá? Existem aí as fases do luto, onde você fala, sabe, você é uma... O seu cachorro estava desesperado, morreu por minha culpa. Alguém faz ideia por que eu contei tudo isso? E eu sei que nenhuma mãe está preparada para se despedir do filho de quatro patas. Sabe por quê? Porque isso é antinatural, gente. Nós não somos preparadas para ver filhos morrer. Nem filhos humanos, nem filhos cachorros. Mas os cachorros vivem menos. E isso é um fato. E agora eu pergunto aí para você, o que você vai fazer com isso? Você vai deixar assim mesmo, na sorte? Ou você vai se capacitar para saber como aumentar a vida do filho de quatro patas? Do teu filho, você fala assim, não, vou esperar mais um dia. E aí, quando o Nil morreu, eu vi que não tem mais um dia. A gente tem que fazer hoje o que a gente tem que fazer.